Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. E você que nos assiste nesse momento pode participar conosco ao vivo através dos nossos endereços nas redes sociais. MSN Opinião Agora 40 UHF@gmail.com. O nosso endereço de e-mail é opiniãoagora@punoticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Nós já estamos em fase de teste com o nosso portal de notícias no www.punoticias.com. Você pode participar também através do nosso telefone 19 3302 0271. Nós estamos ao vivo e daqui a pouco vou receber aqui para um bate-papo gostoso o presidente do Sindicomp, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba, Milton Costa, o Miltinho, como é carinhosamente conhecido. Daqui a pouco, falando aqui da entidade, falando também do trabalho frente à entidade e falando desta parceria entre o Sindicomp e o Sereste. Daqui a pouco você vai acompanhar comigo este bate-papo ao vivo. Portanto, você pode participar conosco também, já mandar as suas perguntas, dúvidas e também sugestões. Nós vamos para a nossa nosso primeiro bloco, já a página do primeiro jornal, nosso parceiro que é a Gazeta de Piracicaba, onde traz aqui como título Saúde vai atender homem do campo. A saúde pública de Piracicaba vai atender homem do campo. Você acompanha comigo aí, é a notícia da primeira página do jornal Gazeta de Piracicaba. O programa Saúde Rural, instituído pela Secretaria da Saúde do município, vai mapear as condições de vida dos moradores de sítios e fazendas. Também traz aqui a notícia da nova ponte Pêncio, a nova passarela Pêncio no Rio Piracicaba. Faltam 7 metros para unir as margens. A Secretaria Municipal de Obras quer concluir a construção da nova passarela sobre o Rio Piracicaba em um mês, para que o público da Paixão de Cristo, que será encenada no Engenho Central, possa utilizá-la. O custo da obra é de R$ 3.800.000. Também o secretário Beto Pianelli, após sofrer aí um AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico, na madrugada de sábado para domingo, por volta das 2 horas da manhã, o nosso secretário Beto Pianelli, secretário de Saúde de Piracicaba, sofreu aí um AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico. Ainda encontra-se internado na Santa Casa de Piracicaba. Nós tentamos aí fazer um contato com a assessoria de comunicação do secretário e fomos informados de que o último boletim que deverá sair agora por volta das 11h30, entre 11h30 e meio-dia. Portanto, a notícia que nós temos é a que prevaleceu do último boletim, onde diz que o estado de saúde do médico e secretário Beto Pianelli é estável. Tão logo nós tenhamos aí as informações do Dr. Pianelli, nós também transmitiremos para você, telespectador, que nos assiste nesse momento ao vivo pela Rede Opinião de TV. No Jornal de Piracicaba, daqui a pouco vamos falar também do esporte, do nosso glorioso 15, que perdeu para o Guarani por 3-2. Antes, porém, o Jornal de Piracicaba traz aqui como título na página principal sobre o raio-x dos banheiros públicos. Raio-x dos banheiros públicos revela descaso e até prostituição. Diz a matéria aqui, raio-x realizado pela reportagem do Jornal de Piracicaba em 22 banheiros públicos revelou o descaso existente nos sanitários com a situação de precariedade encontrada na maioria. Até mesmo casos de prostituição foram relatados. Na maior parte, o problema é a falta de higiene, de papéis e sabonete, mas há também estruturas danificadas, seja por vandalismo ou pela ação do tempo. Apenas 2 banheiros visitados conseguiram atender todos os requisitos pesquisados, desde a higienização até a manutenção. As situações mais críticas foram encontradas nos banheiros das praças Tacaque, José Bonifácio e Vila Resende, além do terminal Piracicamirim e pontos turísticos da cidade. A Prefeitura disse que irá verificar as denúncias e tomar providências. Penso eu, quando você fala acho, você não tem certeza.
Portanto, penso eu que a competência maior dos banheiros públicos é da própria população. Você que é cidadão piracicabano, que frequenta, que usa o banheiro público, compete a você também fiscalizar. Porque a prefeitura já fez a parte dela por diversas vezes, inúmeras vezes. Colocou lá papel higiênico, colocou sabonete, reformou o banheiro, colocou lá uma pessoa para cuidar, para fazer limpeza. Aí o que acontece? Você também que entra, aí você presencia o vandalismo, você presencia lá o ato de prostituição dentro do próprio sanitário público, vá até uma viatura policial. Nós temos na Praça José Bonifácio, nós temos viaturas policiais, na Vila Resende nós temos o 10º BPMI, nós temos nas imediações do Piracicamirim, temos também guardas civis. Vá até um guarda civil e denuncie. Você não precisa se identificar, seja lá para o guarda, chega lá para o guarda, olha, seu guarda, eu acabei de ver agora no banheiro público um ato assim, 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 aquilo lá é um patrimônio público, portanto compete à guarda civil fazer a fiscalização e apreensão. E o guarda civil vai lá tomar as providências. Então, a maior parte da culpa disso que acontece é da população, que não ajuda a fiscalizar. Não adianta a prefeitura fazer a parte dela, o poder público faz a parte dele, mas o povo infelizmente não colabora, né? O povo só sabe denunciar coisa que não tem necessidade. Coisas aí que são meras, banais, aí o povo denuncia. Mas esse que é um ato que precisa ser denunciado, ninguém tem aí a coragem e também não tem aí a iniciativa de fazer a denúncia. Então a responsabilidade maior é da população, sim. A população que frequenta, que usa o banheiro público. Poxa, é público, é seu, é que nem orelhão. Ainda hoje de manhã eu assisti uma matéria na TV Record, que os orelhões deverão ser retirados do estado de São Paulo, por conta de vandalismo. Não é por aí o problema, não é tirar o orelhão, é ensinar esses vândalos da sociedade piracicabana, da sociedade brasileira, qual é o procedimento que eles têm que tomar, que eles têm que agir, e não tirar o orelhão. Não é por causa de meia dúzia de laranja podre que você vai jogar a caixa fora. Então está na hora da população começar a fiscalizar, fazer a parte dela. Olha, eu sempre falo aqui, vou tornar a bater na tecla. A população, não compete a população ficar somente assando carne, assistindo futebol e tomando cerveja, tá? Compete a população agir, mas agir de forma correta e de forma transparente, que é o que falta muito hoje no povo brasileiro. Falando de futebol, o 15 perde de 3-2 para o Guarani em casa, né? Volto a usar a frase de Boris Casoy, que vergonha, né? O 15 perder em casa. Com essa situação, o que acontece? O Guarani saiu do jejum de 6 meses sem vencer como visitante e deixou a zona de rebaixamento. Em contrapartida, o nosso glorioso 15 desperdiça a chance de entrar para o G8, vacila e fica estacionado nos 9 pontos, mantendo-se na zona intermediária. Mas eu li uma matéria pelo site do G1, se eu não me engano, que o técnico, antes de entrar em campo, disse que o jogo era, né, eu vou usar um termo aqui bem simples, que o jogo era fichinha, era babado, alguma coisa assim, né? Contou com o ovo antes da galinha botar, e aí acabou ficando sem o ovo e sem a galinha, tá? Então, quer dizer, aí cantar de galo, acaba perdendo. E como desacreditado, antigo e verdadeiro, quem ri por último ri melhor. Saiu o Guarani daqui, né, festejando a sua vitória, e o 15 fica mais uma vez aqui deixando a desejar com nós, quinzistas e piracicabanos. Precisamos fazer alguma coisa, técnico Guedes. Não é cantar a bola antes da vitória, não. E sim jogar e garantir a vitória, tá bom? Nós temos também aqui para falar do Palmeiras e o Corinthians, né? Um dos maiores times do Brasil. Palmeiras e Corinthians se enfrentaram e ficaram no empate de 2-2. Eu fico contente porque eu sou palmeirense, tá? Então, se o Corinthians tivesse ganho nessa hora, eu estava lamentando aqui. Como eu sou palmeirense, o empate tá bom, né? Pelo menos nós não... Pelo menos hoje eu não vi nenhum corintiano aí, né, balançando bandeira, falando, porque realmente o empate, né, aí nesse caso fica aí tudo elas por elas e está tudo certo, tá bom? E de cabelo loiro, a estrela do Santos, né, como a própria imprensa faz, porque quem levanta a pessoa é a imprensa, sabe? Você sabe disso. Você, telespectador que me assiste, é a imprensa que levanta. Se a imprensa falar que o Neymar é o melhor, olha, eu deixo aqui, eu registro aqui as minhas considerações pelo Neymar e eu tiro o chapéu porque é um excelente jogador. Agora, fazer o cara virar estrela quem tem que virar é ator de cinema, atriz, e não jogador de futebol.
tá? Então o Neymar está com a corda toda, agora tomou um cartão vermelho, a topete vai baixar, o cabelo talvez volte a ficar da cor normal para poder aprender um pouquinho o que é humildade, né? Então numa discussão que ele teve no último jogo entre o Santos, né, e a Ponte Preta, o Santos foi derrotado por 3-1, Neymar foi expulso do jogo, tá? E além de ter sido expulso ainda por cima, ele teve a pachorra de dizer que o futebol está cada vez mais chato para quem joga e para quem assiste. Claro que está, né, Neymar? Depois que faz um pé de meia aí de vários milhões de reais, o futebol se torna chato mesmo, né? Mas enquanto você estava lá na pobreza, você nem aparecia, né? Nem na capa de revista, se não aparecia, o futebol era legal. Então agora o futebol ficou chato. Agora, para mim que assisto, Neymar, ainda continua sendo sim o futebol. Não sou um futebolista de dar vida pelo futebol, mas aprecio sim um bom futebol. Mas agora eu acho que o Neymar vai baixar um pouco a topete, e você aí que é cheio de imitar o Neymar, né? Ele pinta o cabelo de amarelo, você também pinta de vermelho, você também pinta. Sabe o que significa isso? Falta de personalidade da própria pessoa. Viu? Tem a sua personalidade, não precisa estar imitando ninguém, não. Pintar o cabelo dessa cor, pintar o cabelo de outra, isso aí não tem necessidade. Seja você o seu personagem. Agora, não deixe, é claro, de ser fã do cara como eu sou. Mas pensou eu chegar aqui de cabelo pintado? A diretoria me expulsa daqui dos estúdios da TV. Tenha certeza disso. Bom, tempo e temperatura rapidinho, porque nós temos que ir para o comercial. Sol pela manhã com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Você vê aí imagens inéditas de Piracicaba ao vivo neste momento. Estamos transmitindo a imagem direto da nossa redação. Você vê Piracicaba linda, maravilhosa, como sempre foi, e agora mais linda ainda, né? E as imagens aí do sol que toma conta da nossa cidade. Porém, com previsão de possíveis pancadas de chuvas à tarde e à noite. A temperatura máxima nos 30 graus, a mínima nos 22 graus. A umidade relativa do ar em 95% positivo e 69% negativo. As campanhas dessa vaga não é só por um minuto, nem por um minuto, e a campanha de doação de sangue também continua, tá bom? Daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou falar com o Miltinho do sindicato, como é carinhosamente conhecido, Milton Costa, que vai falar para nós sobre o competente trabalho que ele vem fazendo e sobre as ações que o Sindicato dos Trabalhadores vem nas indústrias da construção civil e do mobiliário, vem aí tomando e vem agindo, mas vem fazendo de verdade, não vem fazendo para mostrar que existe sindicato, não. Esse sindicato realmente trabalha. E não estou puxando o saco, não, estou falando que é verdade. Vamos para os comerciais, voltamos já. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV. Estamos ao vivo para Piracicaba e para a região. Você que assiste comigo, você pode também participar através dos nossos endereços nas redes sociais. Opinião Agora 40hf@gmail.com é o nosso MSN. Para você participar através do e-mail, opiniãoagora@p1noticias.com. A nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. E o nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. A nossa linha direta é o 3302-0271. Você que nos acompanha pela internet, está em outro município que não seja a área de abrangência 19, antes você deve colocar aí o 19 3302-0271. Lembrando que esse programa se chama Opinião Agora para você opinar, participar, portanto, do que nós falamos aqui, os assuntos que nós abordamos. Se você aí se sente no direito de vir aqui, tanto falar sobre o que foi falado de você, ou sobre o que foi postado aqui, o que foi colocado em pauta, o programa está à sua disposição. Basta entrar em contato com a nossa redação, entre em contato com a nossa produção e você pode vir aqui também falar a sua opinião sobre o assunto que está sendo abordado neste programa. E eu tenho a honra de receber aqui, para um bate-papo gostoso, o homem que o Bajas transformou a cidade, né, como todos falam, e o Miltinho transformou o Sindicato da Construção. Não vamos tirar o mérito dos outros presidentes, mas existe o presidente e o presidente. Existe aquele que é presidente, né, porque ele acha bonito presidir uma entidade, e tem aqui, acha bonito ter um status de presidente, e existe o presidente que preside porque realmente se preocupa com o trabalhador.
principalmente o da construção civil, que é uma classe bastante humilde. Está aqui ao meu lado, Milton Costa, presidente do Sindicomp. Presidente, primeiro, mais uma vez, é um orgulho recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, Marcelo. Sendo uma satisfação poder estar aqui falando para os seus telespectadores. O senhor gostou do resultado do 15 ou foi satisfatório? Eu estive lá, né, como um bom piracicabano, também Sim. sou quinzista, mas eu fiquei insatisfeito com a gana do 15. Sim. A oportunidade existiu, acho que o time jogou até razoavelmente, mas faltou um pouco de vontade na hora de marcar. Né? E o Paulinho, infelizmente, está num momento difícil, né? Que ele faz tudo direitinho, só Sim. na hora de acertar o gol ele erra. Ele erra, é o problema. Esse é o principal. Presidente Milton Costa, mas o senhor está chegando aqui, além do brilhante trabalho que o senhor faz, aí frente ao Sindicomp, o sindicato da construção, eu vou até falar aqui, o nome correto, a tradução correta é Sindicomp, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Imobiliário de Piracicaba. Mas diante do brilhante trabalho, profissionalismo aí que o senhor tem como presidente e que o senhor vai até as obras, não é o presidente que fica sentado na cadeira, na sala dele, não no ar-condicionado, ele vai até o local, realmente constata as irregularidades, constata a necessidade do trabalhador, mas o que o traz aqui hoje, além de muitos assuntos que nós abordaremos e das perguntas que os internautas estarão fazendo, mas esta parceria perfeita entre a Secretaria de Educação, a Prefeitura e o Sindicomp, o CIEJA. Vamos falar disso, presidente? Marcelo, primeiro eu queria render homenagem também à minha equipe de trabalho, que são 12 anos que a gente tem à frente do sindicato, e a gente foi avaliando, analisando todos os complexos que nós tínhamos, são 11 categorias que a gente representa, 11 atividades diferentes, e que a gente está tentando equacionar e trazer o melhor resultado. E com isso a gente foi tendo a visão e construindo um grupo de trabalho no qual vem dando resultado. Nós temos o Vanderlei Costa, que trabalha na área de fiscalização, junto com o Wilson Filho, que são as pessoas que também têm colaborado muito com esses novos resultados, sem dizer as minhas meninas que ficam lá no escritório, lá, atendendo e tentando dar uma boa prestação de serviço a todos os trabalhadores. E essa questão da parceria, Marcelo, já é um sonho antigo, né? Eu venho discutindo segurança do trabalho há algum tempo, com um grupo do Sereste, com o grupo do Ministério do Trabalho, o INSS, e até mesmo envolvimento do Ministério Público. E a gente tem visto que, por mais que Piracicaba tenha referência nas ações de prevenção de acidentes, na área da construção civil ainda a gente vê consequências muito danosas. E se a gente tem uma referência, né, conhece, está na obra, conversa com o trabalhador, orienta, por que o resultado tem sido negativo com notícias de acidentes fatais? Então, a gente foi vendo uma avaliação de que a interpretação do trabalhador em relação ao seu conhecimento. Então, não adianta eu ter referência, ter bons campos de segurança, mas não ter o trabalhador com essa condição de interpretar ou mesmo escrever alguma questão em relação a isso. Então, com esse número de 70% de semi-analfabeto e 20% de analfabeto real, a gente propôs esse projeto e vem buscando essa parceria com a Prefeitura já de algum tempo, já no período do Barges. E, infelizmente, a gente caminhou, mas não definiu. Sim. E na transição, de fato, a gente conseguiu o êxito, porque trouxe a ASCOP, a Associação das Construtoras de Piracicaba, que também abraçou a causa em relação a essa dificuldade, porque a pesquisa foi feita através das construtoras. Nós demos um formulário e falamos para elas, veja o que você tem dentro do seu canteiro. E aí eles se impressionaram em saber que as pessoas de cargos de confiança não tinham conhecimento de alfabetização nenhuma. Aí a relação interpessoal também acaba ficando um complexo, e isso gerou essa oportunidade. Aí a Prefeitura também abraçou, a Secretaria de Educação, o CIEJA, e a gente sentou para poder já equalizar e propor já essa questão desse plano, desse projeto de trabalho. Interrompendo um pouquinho o senhor, então, nós, para o telespectador entender melhor, nós tínhamos na construção, por exemplo, encarregados, chefes, e que não tinham um grau de escolaridade, não tinha, vamos dizer, um universitário, alguma coisa assim, mas também não tinha um fundamental completo, seria bem essa questão, isso, você é encarregado pela prática, pelo sim. tempo que você tem de conhecimento na atividade, então você se torna um profissional de confiança. Sim. Mas hoje, com a tecnologia vindo em todos os segmentos, a construção civil precisa de conhecimento técnico também. Sim. E de alfabetização. E além da valorização, né?
Aí que vem o grande problema. Como é que eu vou pagar um salário de encarregado se você não tem isso aí questionado na sua carteira? Exato. E aí como é que você tem a referência é o quê? A referência é o diploma, né? Que a gente tem buscado isso em todos os segmentos nossos, que é o quê? O reconhecimento desses nossos profissionais. Muito bem. Presidente, nós temos aqui algumas mensagens que estão chegando para o senhor. Uma delas diz assim, o Cleiton Bariotto, Bob, ele diz assim, Milton Costa, grande homem, dedicado e profissional, tivemos contatos em reuniões relacionadas à saúde do trabalhador na região, competente, comprometido e determinado. Parabéns pelo seu trabalho frente à entidade. Agradeço muito essas palavras honrosas. A gente só está procurando fazer a nossa parte perante a nossa sociedade. Como o Marcelo bem disse, o status de presidente, para muitas pessoas se torna uma coisa glorificante. E para nós é mais uma responsabilidade, é mais um sacrifício, porque para tirar o trabalhador da área de agressão, né, por pessoas que têm formações técnicas científicas, muitos com várias faculdades, e propõe muitas vezes esse ambiente insalubre para os nossos trabalhadores. Então, se eles tiverem uma ignorância diminuída, o debate fica melhor e acho que as condições também melhoram para os dois lados. Muito bem. Presidente, partindo já para algumas perguntas que nós já temos dos internautas, aqui nós temos a Janaína Almeida, do bairro Parque Peora. Ela pergunta o seguinte, qual a relação entre o sindicato e o Sereste no questão da mulher na construção civil? O Sereste é um órgão ligado à Secretaria de Saúde, né? Então é um órgão público e o sindicato é um órgão conferido na estrutura federativa como um representante de categoria, né? Então nós temos a incumbência de ser denunciante, né? E também participar das fiscalizações. A relação entre o Sereste ela parte através do tripartite. Na norma NR 18, existe um compromisso de criar os órgãos tripartite, governo, empregador e empregado, para poder alinhar as normas e as regras. E o Sereste, dentro dessa estrutura, ele é muito importante pelo fato da ação proativa que ele propõe e também os estudos científicos que ele também propõe para que a gente possa ter resultados melhores dentro das fiscalizações, fazendo ação preventiva e colocando medidas que não ocorram mais acidentes daquelas formas. Isso é dentro da saúde, no caso? Dentro da saúde, tá. E com o sindicato, a ligação é a participação das denúncias que nós fazemos, e eles hoje estavam na coordenação do CPR, que é o Comitê Permanente Regional, que dá dentro da estrutura do CPR, dentro da NR 18. Agora, não tem uma ligação, vamos dizer assim, de responsabilidade, porque o sindicato é um segmento autônomo, né, e essas atitudes ele precisa das parcerias. Né? Então, acho que é mais uma questão mesmo de parceria, mesmo colaborar na estrutura, porque ele tem uma função específica que é promover a saúde e a segurança do trabalhador. Ok. Antônio Ribeiro, lá do bairro Paulicé, pergunta o seguinte, dado ou constatado uma irregularidade numa determinada construção, devo acionar o sindicato ou o Sereste? O sindicato e também o Sereste. Qualquer órgão que ele procure para denunciar uma irregularidade, ele está fazendo o papel de cidadão e tirando o risco daquele trabalhador no imediatismo. Então, o sindicato é o que representa o trabalhador e os órgãos públicos têm a incumbência de fiscalizar pela própria competência da sua legitimidade. Muito bem. Aqui o José Antônio, do bairro Jardim Chapadão, ele pergunta o seguinte, qual a maior dificuldade hoje enfrentada pelo Sindicato da Construção e toda a sua diretoria em relação ao trabalho? É a falta de mão de obra qualificada e a falta de instrução do nosso trabalhador. Essa é a grande dificuldade que nós estamos tentando equacionar. Questão salarial, nós, por conta de ter esse trabalho de fiscalização e constantemente do trabalhador, essa questão está mais equilibrada, né? Que nós temos o maior salário do estado de São Paulo. E a relação mesmo é dar mais qualidade para os trabalhadores em relação aos seus tratados, que tem muito trabalhador que acaba se imigrando na informalidade, achando que vai ter vantagem de ganhar R$150 a mais por fora, sem o seu compromisso do Fundo de Garantia, do INSS, então, e essa é a grande dificuldade nossa, que ele acha que tem mais vantagem. E a vantagem é quando você tem a carteira devidamente registrada, sim, dando segurança e tendo todos os seus recolhimentos feitos. Então, esse é o grande complicado hoje, que foi para 30% a informalidade, por conta das grandes oportunidades. Hoje tem muitas obras, bastantes reformas, e a dificuldade do público em contratar mão de obra. Então, o trabalhador tem um conhecimento razoável, ele já se aventura
a pegar e tomar conta do serviço como autônomo. E a gente pede muito cuidado com isso para quem contrata serviço, porque o contrato, quando ele é feito de forma adequada, para executar depois juridicamente, você tem mais tranquilidade. Quando ele é feito de papel de pão, você pode correr o risco de perder o dinheiro e perder a garantia da obra e tudo que você já tinha feito. Presidente, quando o senhor fala do trabalho autônomo, o senhor se refere aos empreiteiros, seria, no caso? Não, os empreiteiros hoje são regularizados. São regularizados. Junto ao sindicato? Junto também, porque a empresa tomadora que pega o serviço e repassa as funções para terceiros, ela tem que ter dentro do contrato toda a documentação legal. Porque a cláusula 10ª da convenção coletiva, que é assinada a nível do Estado, que tem validade jurídica tanto para a empresa quanto para o trabalhador, garante que a mesma função, a mesma responsabilidade que a empresa que pegou o serviço, a outra que foi executar tem que ter. Então, o que eu falo da informalidade são pessoas que saem desse processo de trabalho formal e vai fazer contrato de boca. Eu reformo a casa para você, eu levanto o barracão para você, e a gente faz um contrato feito por algum jurista e achando que isso aí tem validade. Não tem validade, né? Por conta do quê? E aí ele tem contratações de outras pessoas que também não estão na regularidade. Então, autônomo, empreendedor individual, até existe essa regra na lei, onde o cara recolhe, tem um certo valor, 36 mil para poder faturar, mas não é isso que a gente encontra. O que a gente encontra é o cara tendo esse CNPJ e lá contratando mais 5, ele pode contratar um só. Então ele deixa de ser um microempreendedor para ser um empreendedor. Correto. O Luiz Henrique do bairro Vila Pesce pergunta o seguinte: para se montar uma equipe de empreiteiros, qual é o primeiro procedimento que devo tomar? Equipe de empreiteiros, qual é o primeiro procedimento a ser tomado? Seria uma empresa aberta, no caso, presidente? Então, eu preciso entender qual que é a ideia dele, né, em relação a uma equipe de empreiteiros. Se ele quer uma equipe de empreiteiro para terceirizar serviço, a primeira coisa que ele tem que fazer é ver a regularização de todos os empreiteiros que ele tem. Número de trabalhadores e ver aonde ele se enquadra. Aí, após isso, ele fazer um estatuto, fazer com uma regra para reger perante os colegas, para que ele possa destinar a função que ele queira fazer. Porque se for para ele montar uma empresa como empreiteiro, aí ele tem que seguir outros caminhos. Tem que ir na prefeitura, abrir cadastro, a questão toda. E até a gente muitas vezes instrui lá muitas pessoas que busquem fazer esse tipo de trabalho. Até porque depois vai ser retorno para a gente. No caso, a pessoa quer montar uma empresa com um empreiteiro e não tem essa condição, não tem essa informação, se ele nos procura, a gente orienta ele para que ele já faça as coisas certas. Já pague o salário adequado, já vê as condições adequadas que ele tem que tomar e a gente encaminha também sem problema por contratar as CONP, a Associação das Construtoras. Ela tem essa liberdade também de precisar de contratação, ela busca no cadastro do sindicato lá os empreiteiros que são de boa procedência. Ok. Nós temos aqui uma pergunta, nós vamos manter anônimo, né? Até por conta do pedido da pessoa. Mas ele diz o seguinte: ele tem uma equipe de empreiteiros, mas que ele não é associado ao Sindicomp ainda. E o que ele deve fazer para se associar? E também ele pergunta se é correto ele pedir às pessoas que ele está contratando atestados de antecedentes criminais. Veja bem, interessante até a pergunta dele, a colocação dele, porque como empreiteiro ele tem que ser cadastrado a um órgão ligado. Se ele está aqui em Piracicaba, logicamente o Sindicato dos Trabalhadores aqui, para que ele tenha as instruções corretas. A associação é dada aos trabalhadores, que possam estar usando os benefícios do sindicato, como dentista, coluna de férias, outras condições que nós temos lá. Então não teria problema. O certo, ele está cadastrado para que a gente possa monitorar e colaborar com ele em algumas instruções. A outra pergunta dele em relação aos antecedentes criminais, o que a gente orienta? Hoje não tem uma lei fechada em relação a isso. Mas precaução e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Desde que ele tenha um bom diálogo com a pessoa que ele vai contratar, por conta de algumas questões, acho que não tem problema algum. Porque, infelizmente, nós estamos tendo muito problema em relação a esse tipo de contratação hoje no mercado formal. E a gente identificou que tem aumentado muita droga e muito álcool no canteiro de obra também, porque muitas pessoas que não tiveram oportunidade de trabalho, de repente vem um boom da economia e gerou frente de trabalho, então as pessoas estão tentando se recuperar, voltar ao mercado de trabalho. Então a gente não condena, só que a gente quer que tenha de fato precaução, a gente está tentando instruir as empresas também que não eliminem essa pessoa, que dê uma oportunidade, porque às vezes foi o tempo mesmo que desgastou, a falta de oportunidade, e a gente pode recuperar desde que a gente queira. E colocar no lugar certo.
né? Porque daí qualquer dúvida a gente está lá para poder instruir, se tiver enfrentamento de entendimento errado, comunica o sindicato, a gente vai lá e colabora com as empresas para mostrar para o trabalhador que é o caminho mais correto, e aí vendo que dá equilíbrio, muito que bem, se não dá, cada um parte para um lado, sem ter aquele conflito desnecessário. Muito bem. Analisando, estudando um pouquinho o trabalho do presidente do Sindicato da Construção, eu fiz um levantamento aqui de uma pergunta que é muito importante, ao meu ver, sobre direitos e deveres do empregado e do empregador. Mas o presidente vai responder daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais. Nós voltamos já, não saia daí. Opinião agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Simesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora. Estou fazendo um bate-papo aqui, aliás, passando para você, telespectador, informações importantes do setor da construção e do mobiliário de Piracicaba. O foco principal é a construção civil. Diante de tantos problemas que às vezes ocorrem, acidentes, incidentes, e o presidente Milton Costa está aqui hoje, Sindicato da Construção Civil, que é um grande parceiro nosso também da Rede Opinião e também do programa Opinião Agora, e que está falando conosco hoje. E antes, no bloco anterior, nós estamos ao vivo, você pode continuar participando. Eu quero, porém, agradecer aos internautas que estão enviando suas perguntas. Vocês enviam para a nossa produção, para o nosso e-mail, para o nosso MSN. Eu vou até repetir aqui, o MSN Opinião Agora 40hf@gmail.com. O e-mail é opiniãoagora@punoticias.com e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. E a produção manda a pergunta aqui para nós e nós fazemos ao presidente. Porém, a pergunta anterior, no bloco anterior, é uma pergunta que nós levantamos pela nossa produção sobre os direitos e deveres do empregador e do empregado. Antes do presidente responder, eu quero agradecer a presença aqui dos nossos amigos e parceiros Vanderlei e Wilson, diretores do Sindicomp, que acompanham o presidente neste bate-papo que nós estamos fazendo. Mas muito obrigado pela presença. Mas, presidente, direitos e deveres do empregador e do empregado, que, aliás, a maioria das pessoas, eles têm direitos, né? Mas deveres, nada. Vamos lá. Veja bem, é justamente nesse nível Sim. que a gente teve esse entendimento das instruções ao trabalhador, né? Porque quando a vantagem favorece a gente muitas vezes faz despercebido. Isso. Né? Quando ela desfavorece a gente, né? Vai lá e condena e cobra, Isso. né? Então, acho que tem que acabar com esse tipo de situação, com esse tipo de jeitinho, porque muitas vezes o empregador fala assim, ó, eu contratei ele estava lá jogado, não tinha nada a perder, e trouxe ele para cá e estou dando serviço para ele. Mas aí você não registra ele, não dá os direitos deles, achando que está fazendo um bem social. E isso, de fato, é exploração. Entendeu? Se você de fato quer corroborar com o que a lei já institui, se você tivesse a oportunidade de ter aquele direito, você exigiria. Então, por que não fazer para o outro? Então, qual que é o direito do trabalhador? O direito do trabalhador está construído na Convenção Coletiva de Trabalho dele, e mais a CLT e mais a Constituição Federal. Agora, especificamente, a Convenção Coletiva determina para ele seus instrumentos sociais e econômicos, onde ele tem que se apegar. E o empregador também nos limites também do que ele tem que prestar o serviço. De que forma que ele tem que dar equipamento de segurança, ele tem que registrar o trabalhador e outras coisas mais. E muitas vezes isso gera um conflito muito grande na questão do combinado, no tratado que são feitos muitas vezes de boca, ou então muitas vezes assim, não, eu vou registrar você por esse piso salarial, que daí eu pago encargos baixos, e depois por fora eu te dou, mas não sei tanto. Entendeu? O famoso por fora, né, presidente? O famoso por fora. E hoje a lei veio ajudar essa dificuldade do empresário, porque a gente sabe que os encargos são muito difíceis no Brasil. São muito caros. Acho que deveria ter uma contrapartida melhor, até para ter salários melhores. Exato. Né? Porque daí você teria menos problema com hora extra, menos problema com retrabalho, uma série de situações e acidentes. Então, como é que pode ser melhorado isso? A partir do momento que, de fato, ele institua a Lei 10.101, que é o plano de participação dos resultados, ou na produção dos resultados da empresa, e devido a isso que ele pode pagar 2, 3 salários a mais para o trabalhador, mas tendo também o seu resultado. Agora, esse por fora, esse imediatismo, ele gera uma falsa sensação de comprometimento. Porque se tem serviço hoje para mim ganhar, eu trabalho. Se não tem, o que eu vou ter que fazer? Eu só estou no limite, então eu tenho que fazer devagar
para esse limite explodir, para eu poder ter uma compensação. Entendeu? Então, dá dinheiro de forma errada. Então, faça de forma correta. Veja o que a lei propõe. Ela fala para dar em 1 ano, mas tudo com uma conversa, uma negociação, ele pode ser antecipação e você ter o compromisso cada 6 meses com o trabalhador, cumprindo a lei e tendo uma produção mais eficaz, mais saudável. E o trabalhador tem o seu direito. Porque eu não concordo mais com aquela questão de tentar fazer o papel de assistente social. Eu tirei ele da sarjeta e trouxe ele para trabalhar, mas também não registro ele. Sim. Então, é melhor que deixe o trabalhador lá. Entendeu? Que daí a relação profissional tem que ser tratada de forma responsável e comprometedora dos dois lados. Então, qual que é o direito do trabalhador? Ele tem que buscar o sindicato. E do empregador, ele também tem o sindicato do empresário. Ele também pode buscar suas orientações. Quando não, tem seus juristas, que possam estar dando as instruções necessárias. Mas o trabalhador precisa desse projeto de alfabetização justamente para que ele possa se instruir melhor e se formar melhor. Porque o direito que tem um trabalhador metalúrgico, muitas vezes não é o mesmo direito que tem um trabalhador de construção civil. Não digo na Constituição Federal ou na CLT, mas nos instrumentos coletivos de trabalho, cada um tem as suas conquistas, os seus avanços. Então, é para que perceba bem isso. Presidente, eu sempre falo que o brasileiro, e quando eu digo brasileiro, eu me incluo também, porque também sou brasileiro e com muito orgulho, mas a mania do brasileiro é não ler e não procurar os seus direitos. O senhor concorda? Porque hoje, como o senhor acabou de dizer aí, o empregador tem o sindicato dele e o empregado tem o sindicato dele. É questão de cada um procurar o seu direito e saber o que pode e o que não pode, qual o direito, qual o dever. Acontece que a pessoa não vai atrás, né? Vou fazer até uma menção. Sim, aqui, por favor. Quando o Thierry disse por uma reportagem que brasileiro joga a bola bem porque não estuda. Ele não está tão errado, viu? E eu acredito que ele teve um erro. Sim. Porque nós já não somos os melhores do mundo. Isso, bom, isso é verdade. Agora já não somos. Então, nós já temos já a questão da técnica com a teoria. A teoria, exato. Então, acho que aí você já percebe aonde a gente está, né? Exato. E um país que nem o Brasil, que tem diversidades, né? E nós somos basicamente um continente, né, que tem que respeitar as origens de cada um, né? Não investir em educação é um retrocesso. É um prejuízo porque hoje quem está invadindo o nosso país são os haitianos, são os espanhóis e pegando os melhores cargos. Porque um haitiano vem do Haiti já falando 2 línguas. Exato. Já começamos a perder por aí. Exato. E o espanhol que está lá, que quebrou o país, ele vem para cá para trabalhar na construção civil, não vai ser. Não. Então, acho que o nosso trabalhador da construção civil, ele tem que ter a oportunidade também de buscar outros interesses e também, ou melhor, se qualificar e ser profissional com um ganho satisfatório dentro do que ele escolheu também como profissão. Muito bem colocado aí a sua fala. Nós temos uma pergunta aqui, presidente. Agora essa eu vou me colocar no direito de não dizer o nome, a pessoa até colocou o nome aqui, mas para não comprometê-lo. Mas ele diz o seguinte, ele trabalha para um empreiteiro, cujo mesmo transporta ele no veículo e junto com o veículo vai lata de ferramenta, escada, enxada e tudo que tem direito. Isso também coloca em risco a nossa vida? Não deveria nem estar no carro. A primeira situação é denunciar no sindicato. Ele não precisa falar o nome, nenhum trabalhador, né? Mas ele denunciar e mostrar para a gente aonde a gente vai achar com eficácia. Porque daí está aqui o Wilson e o Vanderlei, né, que estão também prestando participação aqui e vendo essas coisas, porque eles são os fiscais de rua. Então, isso aí agride até a atividade deles. De ver que está acontecendo isso, eles não conseguiram, porque não tem uma bola de cristal. O trabalhador tem que denunciar para o sindicato. E ele falando de lata, essas coisas todas, e isso é um período também só. Porque da hora que ele conseguir ficar um pouquinho mais forte, ele já dá o vale transporte e a bicicleta para você. Se perder, ele desconta o dia. Sim, então, não seja bonzinho de aceitar esse tipo de regra. Hoje tem trabalho, estamos em pleno emprego. Então, se ele não te respeita na condição de te levar até o trabalho, quanto mais na hora de te pagar da forma adequada. Então, procure o sindicato. Aí, muito bem feita essa pergunta aí. Nós, como disse, eu vou me colocar no direito de não dizer o nome para não comprometer a pessoa que perguntou. E faça essa denúncia, já que você teve aí, né, essa coragem de perguntar aqui ao vivo pelo nosso programa, faça essa denúncia no sindicato e tenha certeza que você vai sair ganhando, sem sombra de dúvidas. Bom, nós temos ainda 10 minutos para o nosso programa. Eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui ao nosso presidente. Presidente, sobre os convênios e os benefícios que o sindicato proporciona hoje, além desse brilhante benefício que é o CIEJA, né? Veja bem, hoje nós temos um convênio com dentista, tem um convênio com oftalmologista,
temos convênio com óculos, temos a AMPRA, com convênio com a AMPRA, que dá 50% no atendimento, e outros convênios lá que no dia a dia lá tem também o curso de formação profissional, que o trabalhador tem que estar buscando o sindicato as informações. Uma grande parte desse convênio não tem custo e alguns têm o custo de operacionais. Tá, então é importante que o trabalhador tenha acesso às informações, é só ligar. Nós temos jornalzinho que são distribuídos também na base, e quem às vezes não é da base e quer ter algumas informações pode estar chegando no sindicato. Sendo sócio ou não, nós atendemos. A empresa sendo cadastrada no sindicato ou não, nós atendemos. Nós estamos lá para atender o processo profissional da atividade da construção civil. E o trabalhador, após conhecer e vendo que tem a validade, que tem alguma eficácia para ele, aí ele se posiciona se quer ficar sócio ou não da entidade. Quantos associados são hoje, presidente? Hoje nós estamos com 6.000 sócios dentro do sindicato. Nós começamos em 2000 com 360 sócios. Então teve uma certa evolução por conta desse projeto de trabalho aí. E o reconhecimento da categoria mostra aí nas carteirinhas feitas com 6.000 sócios. O valor hoje a ser cobrado de um sócio, o senhor pode dizer? O valor sócio é 1,5% da taxa do ganho do salário dele, e aquele que quiser ser sócio alternativo paga R$30 por mês no sindicato. Ok. Eu até sugiro aqui, presidente, com a sua permissão, você que não é sócio, associe-se ao sindicato. Associe-se porque, através da sua contribuição, você vai ajudar a manter o sindicato, que hoje faz um papel importante dentro da construção. Então, você que não é sócio, procure o sindicato, fique sócio, você tem aí uma porção de benefícios, de convênios, e que você vai poder também ter, a hora que você precisa, o amparo, o apoio, a estrutura total do sindicato em relação às suas condições de trabalho. Então, você que não é sócio, eu, como amigo do presidente Milton Costa e também conhecedor do sindicato e filho de pedreiro, que você sabe que tem o maior orgulho de dizer isso, né? Meu pai também, eu fui criado por um pedreiro e muito bem criado e educado. Eu tenho o maior orgulho de dizer que sou filho de um pedreiro. Então, eu sei o quanto que é importante o sindicato da construção hoje dentro dessa área. Então, você que não é sócio, fique sócio e tenha certeza que vai aproveitar melhor ainda. Nós falamos de convênios e benefícios, presidente. O sindicato já tem um clube ou já tem convênios com o clube para que o trabalhador possa ter o seu período de lazer? Veja bem, a questão em relação, Marcelo, ao clube, Sim. hoje nós temos uma parceria com a Central Clube, que é o antigo Palmeirão, né? Que ainda está tentando se estruturar de uma forma mais adequada. Do Marcão, né? Dá um abração grande ao Marcão. Né? Então está lá o pessoal sendo encaminhado e nós temos o SESI, que o SESI faz parte do 5S, a estrutura da indústria, que é dado a todos os profissionais registrados devidamente em empresas que contribuem com o sistema S serviço. Então tem esses dois clubes. Nós não temos prioridade em relação a isso ainda, porque o nosso sonho é que o nosso trabalhador tenha esse conhecimento de alfabetização. Sim. E uma carga profissional diferenciada, um conhecimento profissional diferenciado. Para depois ele poder comprar o clube que assim melhor for para ele. Que hoje a gente vê, se a gente abrir muito espaço em relação a esse período, o interesse do trabalhador vai mais para o lazer do que para a formação. Nós temos um histórico de Brasil Colônia, pão e circo. Então a gente quer que o trabalhador aprenda a ter pão, ganhar pão, aí depois ele escolhe onde ele quer ver o circo que ele quer. Para não ficar amarrado aquela questão, o trabalhador vive no sindicato, fica lá dentro, gasta dinheiro lá, ele não leva o filho para ir para São Pedro, não leva o filho para ir para outro lugar, para conhecer outras culturas e também ter um conhecimento melhor de mundo. Muito bem. Falar em SESI, quero mandar um abraço grande ao meu amigo Marcelo Astolfo Mazei, que hoje é gerente do SESI e que também estará conosco aqui na próxima semana, falando um pouco dos trabalhos, das atividades que o SESI proporciona. Presidente, nós temos 5 minutos, então para fechar esse bate-papo, nós vamos falar da database, né, que deve estar próximo aí, que é um trabalho grande para vocês lá no sindicato. Como a gente diz, né, o Brasil começa depois do Carnaval. Isso. E nós já temos a primeira database, que é o produto de cimento. Sim. Né, é o pessoal da categoria que está já em fase de negociação. Então a pauta já foi entregue, então é a nossa primeira luta para ver como que a gente vai enfrentar as outras, que são mais 5 negociações pós essa. Então, já está encaminhado, a gente tem uma expectativa interessante, né? O mercado tem reagido bem, tem os compromissos que o país tem assumido aí. Então a gente acredita que vai ser uma boa negociação, a categoria já fica organizada, já fica atento, ligando para o sindicato para ver como é que está essa estrutura, porque essa categoria já tem participação no resultado, já tem alimentação no local de trabalho, né? O que a gente está discutindo mais é índice mesmo.
trabalhar um índice e uma boa oportunidade para esses trabalhadores poderem evoluir em relação aos seus ganhos. Muito bem. Esse aumento aí considerável de condomínios em Piracicaba, a cada dia aparecendo um condomínio diferente, no setor da construção é um grande avanço e bastante serviço pela frente, não é, presidente? Uma grande expectativa. Sim. Né? Acho que nós falávamos de Califórnia brasileira, Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, exato. Acho que hoje já viram umas partes dela, né? Tem um monte de cidade aí que recebendo bastante investimento. E Piracicaba está no meio. Não está fora Não está disso. fora, exato. Ainda bem que nós temos um governo bastante responsável que tem conseguido bastante estrutura para a cidade. Nós estamos terminando o hospital lá, tem a cadeia para ser feita, essas questões dos condomínios que você tem dito que tem crescido muito aqui, né, com esse projeto novo que veio da montadora. Então, a expectativa é grande, com uma boa satisfação do trabalhador. O que nos falta, Marcelo, para a construção civil, é de fato a gente conquistar o convênio médico integral para os trabalhadores e alimentação no local de trabalho, levando a cesta para casa, para a família. Né? Então, está bem avançada essa discussão em relação a isso. Nós temos um problema de logística. Sim. Né, que é muito difícil por causa dos canteiros de obras e as obras serem muito sazonais. Mas a gente está trabalhando bem esse projeto, está discutindo muito bem com os empresários, tem aceitado o debate. Né? Hoje nós temos o SECONS, que é o Serviço da Indústria, né? Mas ainda não está satisfazendo o trabalhador da forma adequada que ele necessita. Né? Então, nós estamos aí no caminho já, começou a bandeira de luta, né? Começou o jogo. Começou, exato. E o que o presidente Milton Costa disse é a mais pura realidade. O Brasil começa a trabalhar depois do Carnaval. Então o Carnaval acabou, com exceção da Bahia, né? A Bahia é Carnaval o ano todo. Mas o pessoal lá sabe dividir Carnaval e trabalho, tá? O que nós aqui no estado de São Paulo já não conseguimos. Mas nós estamos chegando ao final do programa, né? Falta apenas 3 minutos, quando a gente fala assim, em tom de brincadeira, né? Mas é praticamente uma realidade. Até o Carnaval tudo fica um pouco, alguém de férias, outro descansando, mas passou o Carnaval, tudo volta ao normal. E eu admiro muito a Bahia, que além do excelente povo baiano que tá? O trabalho que vocês desenvolvem lá e também as festas que não deixam de faltar. Isso é muito bom. Festa é sempre bom, tá bom? Então, presidente, foi uma honra falar com o senhor aqui. Eu devo admitir que gosto de conversar com o senhor. Né? O presidente Milton Costa fala aberto, sem medo, tranquilo. E é gostoso a gente conversar com pessoas que têm conhecimento e que fazem jus ao bate-papo que realmente trabalham. Então, parabéns ao senhor, a toda a sua diretoria, a todos os colaboradores do sindicato. E fica aí a sua mensagem final agora para o encerramento do programa. Marcelo, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Nossos trabalhadores têm assistido, né? A gente tem feito algumas divulgações e tem vindo com o retorno muito bom. E tem uma imprensa como você que fala também abertamente, sem melindre, mostrando e orientando a sociedade que nós temos que mudar essa realidade, vai partir da gente, que a televisão é bom, mas tem limite, né? Sim, e que a gente tem muito mais coisa para fazer, para prestar, para salvar de fato os outros. Quem quer faz, quem não quer criar problema. Né? Então esse é um grande fala que a gente diz, e mais do que a ação dos maus, é a omissão dos bons. Então a gente tem muito o que fazer e a nossa atividade aqui nessa terra é deixar um legado, ou então proporcionar alguma coisa favorável, que tem o bem e tem o mal. E essa oportunidade de poder falar isso para os nossos trabalhadores e ver que tem mudado essa realidade, né? O sindicato sempre foi visto como um órgão de briga, de luta, e não deixa de ser isso, mas uma luta também intelectual, inteligente, justa, né? Justa, que acabe aquelas folias de barulho desnecessário e vamos mostrar que nós temos capacidade de sentar numa mesa, dialogar e proporcionar e conquistar aquilo que é necessário para a gente. Então essas oportunidades são muito felizes para a gente, que é da construção civil, e principalmente para os nossos trabalhadores. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela parceria com esse programa, com o programa Opinião Agora, com a Rede Opinião de TV. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã, das 11 ao meio-dia, ao vivo, com o presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o vereador João Manuel dos Santos. Estará conosco aqui amanhã, teremos a honra de receber aí uma das mais altas autoridades do Poder Legislativo a nível municipal. Eu fico por aqui e volto amanhã. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.